Olá, queridos estudantes da nossa rede municipal. Professora Stephanie Sorra aqui, pintando na sua telinha para mais uma aula de geografia. Você já me conhece, a gente trabalha com geografia, história, curiosidades, enfim, informação para você com muita responsabilidade, com muito carinho. A aula de agora, da professora Sorra, é sobre algo que a gente lê muito nas aulas de geografia e em notícias, escuta muito falar. Globalização. Mas o que é, de fato, globalização? Eu me recordo como se fosse ontem que esse nome estava muito falado, começou a ser mais difundido na época em que eu fazia o terceiro ano do ensino médio. E eu lembro de ter feito a primeira edição do Enem que teve, se eu não estou enganada, 2006, 2007. E na minha redação eu escrevi sobre isso, né? Globalização. Mas por quê? Eu era um adolescente como vocês, extrovertida, brincava, eu vivia, eu tive uma infância, né? Eu tive uma adolescência. Mas eu tinha muita consciência social. Eu via a minha família se dedicando muito para fomentar os meus estudos e a minha existência. Então eu era uma adolescente que eu gostava muito de assistir aquele jornal que passa de manhã cedo, né? Para poder ficar por dentro das notícias logo cedo. E eu ia para a escola, tomava café assistindo o jornal que passa, né? O jornal que passa em toda a rede. E aí eu ia para a escola já com várias informações, e quando eu chegava à noite também, assistia, perguntava para minha avó, para minha tia-avó, o que era aquilo. E é porque nem tinha, não existia internet e telefone na minha época, não. Era livro, biblioteca, aqueles livrões da Barça. Minha avó tinha uma assinatura de revista para mim. Se eu não me engano, era da Super Interessante, que aí vinha um jornal para ela e vinha essa revista. Então eu falo isso para vocês como um conselho, tá? Estudem, leiam, sejam curiosos, sejam de fato pesquisadores. Vocês vão abrir a mente de vocês para um leque inimaginável. Então, globalização, a gente vai conhecer um pouco, tá? Melhor sobre isso. Eu trouxe para vocês aqui um slide. Tá passando aqui em cima de mim, estão vendo? Então, olha para o slide, me ouve, para a gente poder fazer uma imersão a esse assunto e ser mais objetivo possível. Vamos lá? O que é a globalização? Pessoal, a globalização ela é como uma grande rede gigante que conecta todo o mundo. Imagine que o mundo é como um enorme quebra-cabeça. Imaginou? Agora imagina que cada pecinha do quebra-cabeça é um país, né? Lembra que eu falei já numa aula aqui na rede? Estado com a letra E maiúscula é um país, tá? No caso, Estado com a letra E maiúscula. Antigamente, as peças ficavam mais isoladas e as pessoas sabiam menos sobre o que acontecia nos outros lugares. A globalização é como se alguém pegasse todas essas peças e as ligasse umas nas outras como fios invisíveis. Esses fios representam coisas como o comércio, a troca de produtos, né, a balança comercial, exportação e importação. A comunicação, falar com pessoas de outros lugares. Se eu pegar meu smartphone agora, entrar no WhatsApp e ligar para um amigo meu que está lá na Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, eu consigo conversar com ele em tempo real. Em milésimos de segundos, a minha mensagem vai lá para um satélite e vai para o smartphone dele. Essa conexão, essa proximidade, essa aproximação dos produtos, das pessoas, dos bens e serviços, é uma das principais características, tá? Que conceituam aí a globalização. Então, voltando aqui para o nosso slide. E a cultura.
compartilhar costumes e tradições. Existem muitas polêmicas, né, em volta aí dessa coisa de pessoas aqui no Brasil fazerem festividades e eventos de culturas de outros países. A professora Sorrah, particularmente, né, eu valorizo muito as culturas, então eu não acho que tem nada demais vocês aí na escola, por exemplo, em outubro, né, o professor de inglês geralmente faz, as festinhas, brincadeiras de Halloween. A gente tem que fazer um equilíbrio. Temos que valorizar e fomentar a nossa cultura, o nosso folclore, com o saci, a cuca, curupira. Mas não tem nada de mal você também achar bacana, interessante a cultura de outro país e quer viver aquilo. É bacana também. Te dá embasamento cultural, enriquece teu vocabulário, ok? Tem também a questão dos... A gente está sendo muito, né, influenciado pela cultura coreana, não é verdade? Os doramas, que são as novelas e séries coreanas, a como eles comem. A gente tem até alguns vídeos engraçados na internet de pessoas imitando, né? Assim, eu e minha amiga, depois de assistir um dorama, comendo miojo, aí fazendo barulho, porque lá na Coreia do Sul é cultural comer fazendo barulho. Quando você come lá e não faz barulho, a pessoa, meu Deus, tá ruim. O que foi que eu fiz de errado? Já aqui no Brasil, comer fazendo barulho é falta de educação. Estão entendendo? Culturas diferentes, pessoal. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Agora, now, as pessoas estão mais interligadas. Por exemplo, se você tem um celular, pode falar com alguém do outro lado do mundo instantaneamente. As roupas que usamos, os brinquedos que compramos e até mesmo os alimentos que comemos podem vir de diferentes países graças a essa conexão global. Percebe que eu grifei palavra-chave? Conexão global. É isso. Uma pessoa lá no Egito, em cima de um camelo, levando turistas no camelo, tomando um refrigerante de cola. É globalização. Entendeu a analogia? Só para a gente ter uma noçãozinha. O que mais, Sorrah? A globalização também significa que as notícias e informações viajam rapidamente pelo mundo, se espalham viralmente, né? Por isso o termo viral, viralizou. O que acontece em um lugar pode afetar, sim, pessoas em muitos outros lugares. Isso faz com que o mundo pareça menor, compreende? Porque estamos todos conectados de alguma forma. Em séculos passados, uma viagem de avião, né? Em décadas passadas, na verdade, uma viagem de avião do Brasil para Portugal, do Brasil para os Estados Unidos, demorava 12 horas ou mais. Hoje, 9 horas, 8, 6, depende do Boeing. Mas o que aconteceu? O tempo está mais rápido? Não. Os meios de transporte evoluíram e estão mais velozes, tá? Antigamente chegava no aeroporto, você tinha que entregar a sua passagem, ela tirava na hora, escrito manualmente, uma coisa bem rudimentar. Hoje, com o teu smartphone, já está o QR Code aqui do teu check-in, você chega no aeroporto, aponta o código QR Code lá, já aparece na tela da moça, tua foto, teu nome, o destino do voo, se o número do voo está certo. Então, está tudo muito conectado, muito rápido, muito fluido. É essa a palavra. Então, estamos conectados de alguma forma, de forma muito mais rápida, muito mais precisa. E isso faz com que a gente fique sabendo. Pra ser uma ideia, quando as pessoas iam estudar em Lisboa, né, pessoas, famílias ricas que enviavam seus filhos para estudar em Lisboa, nos Estados Unidos, que tinham que ir de navio. Gente, aqueles navios bem antigos mesmo, né, as naus, caravelas,
navegavam a uma velocidade aproximada de 14 quilômetros por hora, né, aproximadamente. Então levava meses para chegar. E aí você imagina, o teu filho chega lá em Lisboa, escreve uma carta, antes de inventar aí o telegrama, né? Escreve uma carta. A carta ia levar o mesmo tempo que ele levou para chegar, para voltar, porque vinha em outro navio. Até que tua mãe recebesse que tu cheguei bem, mãe. Hoje não, hoje com a tecnologia, as redes sociais, os aplicativos de mensagem, a gente consegue informar nossas mamães. Tudo bonitinho, direitinho, na hora certa. Galera, só que é muito importante, é crucial, tá? Lembrar que, embora a globalização tenha muitos benefícios, também traz o quê? Desafios. Por exemplo, pode haver desafios ambientais, sociais e econômicos que precisamos abordar juntos, como uma grande comunidade global. Essa é a palavra-chave, comunidade global. Pessoal, o que acontece? A globalização é tudo isso que eu trouxe para vocês aqui, mas ela é algo muito orgânico, é muito vívido, está em constante movimento. Então, os conceitos que eu trouxe nessa aula, as histórias, as analogias, foi para que você de fato tenha uma compreensão do assunto e não que decore. Na geografia, existem assuntos que você precisa sim memorizar. Exemplo, a capital de um país, a capital de um estado, a data de uma guerra, isso é memorizar. Mas outros assuntos, pessoal, é entender, compreender, ter embasamento teórico, perceber, aprender. Não existe decorar em muitos assuntos da geografia. Você tendo o conhecimento, a percepção, você começa a observar as coisas diferentes, com mais entendimento. Isso te proporciona um leque de inimagináveis retornos. Então, minha dica para você é essa. Seja curioso, seja curiosa, pesquise e entenda. Você não precisa, após essa aula de hoje sobre globalização, decorar o que a professora falou aqui. Você me ouviu, você viu as imagens, você leu as informações, ficou na sua mente. Quando você for explicar isso para alguém ou for falar sobre isso, você vai falar com as suas palavras, do jeito que você lembrar, do jeito que você compreendeu e adicionar, trazer mais palavras e informações a isso. É isso que é compreender. Tranquilo? Então, há diferença gritante entre memorização e entendimento. Tem sim coisas que têm que ser memorizadas, mas as outras é entendimento. Pessoal, eu me despeço por aqui. Professora Sorrá, até a próxima aula. Não sai daí.